Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do VinusCast. E hoje nós vamos falar aqui com a Super Nutri Lorena Soares, que vai falar, nós vamos aqui discutir sobre todos os aspectos relacionados à nutrição e cirurgia plástica. Antes de iniciar esse tema, esse assunto aqui que promete, que as pessoas têm muita dúvida, muitos anseios, eu já convido vocês a seguir as nossas redes sociais, Instagram, @Dr. Wilson Valadão, o Wilson do DR Wilson Valadão no YouTube e também siga as demais redes TikTok e também brevemente estaremos no Spotify divulgando esse podcast. E tem aqui ao meu lado aqui a linda e querida Lorena, doutora Lorena, nossa nutricionista, seja muito bem-vinda. Obrigada. Lorena, apresente um pouquinho, quem é a Lorena? Qual que é a sua formação, Lorena? Fala aí um pouquinho pro pessoal que não te conhece. Meu nome é Lorena Soares, sou nutricionista e sou personal trainer também. Sou especialista em clínica esportiva e sou especialista também em cirurgia plástica funcional, que é a nossa área de atuação. Adoro. Isso aí, Lorena. Lorena, talvez, eu acho que não tem como essas duas áreas andarem sozinhas, né? Verdade. Porque cirurgia plástica, se você não ter uma nutrição adequada, né? Não rende, né? Verdade. E a primeira pergunta eu já lanço isso. Cirurgia plástica e nutrição andam ou não andam juntas? É exagero eu ficar puxando a orelha das minhas pacientes? A Lorena ficar puxando a orelha das minhas pacientes? E aí, andam ou não andam juntas? Com certeza elas andam juntas. Às vezes chega aquele paciente pra gente que às vezes tá até apto para cirurgia plástica, que tá magrinho, você olha, tá bem. Só que não é só isso também, a gente tem que nutrir o paciente para a cirurgia plástica. Além da perda de peso, que pode acontecer também, que pode ser bem-vinda, e nutrir o paciente para esperar o trauma, que vai ser a cirurgia mesmo. Se aquele paciente ele tiver nutrido, nossa, a cicatrização dele vai ser mais rápida, diminui o tempo de cirurgia, diminui o tempo de cicatrização e recuperação daquele paciente. É totalmente diferente o paciente que ele está já apto para a cirurgia, mas ele está também nutrido para a cirurgia. Que são duas coisas diferentes, né? Sim. E quais os critérios que você avalia um paciente para falar assim, vamos lá, em termos numéricos, né, já, digamos assim, as medidas, né? Uhum. Eu sei que a maioria das pessoas hoje, elas conhecem o IMC, que é o índice de massa corpórea, né? Só que existem outros parâmetros que a nutrição, digamos assim, ela vai falar, não, este paciente não está legal, precisa melhorar, a gente precisa aqui otimizar isso. Quais são esses parâmetros? Sim, a gente usa, ainda lá na clínica a gente tem a bioimpedância, que ela é maravilhosa, que a gente vê peso, altura, percentual de gordura, nível de gordura visceral, e a gente leva em consideração tudo isso. O IMC é um fator. E ele, em pacientes que são treinados, ele até não deve ser tanto levado ao pé da letra, porque ele leva em consideração só peso e altura. Perfeito. E o paciente que está treinado, ele tem mais musculatura, então naturalmente ele vai ser mais pesado. Mas, se for separar só pelo IMC, a gente deve considerar ali entre 18 até no máximo 28 de IMC. Aquele paciente online, né? Perfeito. Então, assim, no máximo até 28 de IMC. E se o paciente fizer uma avaliação física, uma avaliação com dobras ou na bioimpedância, ela deve ir de 20 até no máximo 28% de gordura, que também é um parâmetro. Que é o outro parâmetro, porcentagem de gordura, IMC, porcentagem de gordura. E também a gordura visceral. Gordura o visceral. Paciente que está entre 1 e 10, ele está apto para operar. Tem gordura visceral baixa, tem menos riscos, a cirurgia fica esteticamente mais bonita e não fica aquela coisa, aquele paciente que opera fica com o estômago abaulado. Correto. Aquela coisa estufada e, não, mas o doutor não me limpou. E só para deixar claro aqui, o índice de massa corpórea, gente, o pessoal pergunta, eu também recebo toda vez que abre a caixinha, doutor, eu peso tanto, não sei o que, enfim. O cálculo, você vai pegar seu peso, dividir pela altura ao quadrado, como se fosse dividir a altura ali duas vezes. Existem alguns valores, né, Lorena? Digamos assim, que entre aspas, o adequado seria ali 25, né? Isso. Aquela questão. Só que as pessoas às vezes vêm com essa noia do peso, né? Sim. E só que o peso por si só não fala. Verdade. Ele é o primeiro, eu acho que é o primeiro padrão Sim. da gente fazer a exclusão. Isso. O que nos preocupa
é o IMC acima de 30, Sim. né? Que aí já é obesidade, Sim. né? Eu falo que não é nem obesidade, é a doença da obesidade. E doença, ela deve ser tratada, Exato. né? E gordinho saudável. Não Correto. existe isso. Porque às vezes Se a gente está obeso, ele já está doente. Sim. Não tem... É. E chega esse paciente, porque é igual eu falo, a questão do hábito, eu acho que mudar hábito é uma das coisas mais difíceis que nós Verdade. temos. E como é que você trabalha isso com o paciente? Porque tem muita gente hoje que vê assim, a nutricionista como uma, digamos, um general muito, né, bravo ali, aquela questão toda, e às vezes não sabe que que às vezes ele vai até comer melhor, Com certeza. mais saudável e ter resultado. Como é que faz essa orientação para esse paciente que chegou, que está ali alterado, IMC alto? Quais são o que você de cara faz com esse paciente? Pensando que esse paciente ele quer operar. Sim. Eu costumo falar que tudo na vida a gente consegue adaptar. Então, assim, a nutricionista é um dos profissionais que mais entram na vida do paciente, porque quer saber o horário, a hora que vai no banheiro, se o intestino é regular, o que come, como é que é a sua rotina, café da manhã, almoço, lanche, jantar, tudo. Então, assim, tudo tem como adaptar. Tudo. Na atividade física, tanto na nutrição, tudo dá para adaptar e achar o jeitinho que vai ficar melhor para você. Tem saída para tudo. Aquele paciente, não, porque eu gosto disso e não abro mão. Não vivo sem doce. Isso, mas tem uma saída para tudo. Todos têm uma saída. Então a gente quer aproximar mais naquele estilo de vida, porque a melhor dieta é aquela que você faz. Então, assim, a gente consegue adequar e deixar mais fácil para o paciente tentar lidar no dia a dia e conseguir levar mais fácil possível. Certo. E uma coisa, qual que existe uma adequação alimentar para essa paciente que quer operar? Essa paciente vai operar. Imagina que ela já está preparada, é uma paciente bonitinha, tá no shape legal, aquela que passou ali na estrelinha da tia Lorena, digamos assim. Mas e aí? Essa paciente ela pode ficar solta? Qual orientação que essa paciente, do ponto de vista alimentar, deve receber para a cirurgia, nesse primeiro instante? Perfeito. Os pacientes de cirurgia plástica, eles não têm opção. Tipo, porque eu não gosto disso. Assim, não, porque eu não tiro meu álcool, por exemplo. Não, como é que eu vou fazer? Porque final de semana não é opção. Tem que retirar. Então, assim... Maravilha. Não tem, porque eu não gosto disso, né? Tem que ser feito. Então, em primeiro lugar, a gente tem que retirar o álcool, que são um dos alimentos mais inflamatórios que tem, porque álcool não é nutriente, álcool não é nada. Perfeito. Então, assim, o corpo vai lutar para expulsar aquilo ali. E é calórico demais. Você só vai se inflamar no pré-cirúrgico. Tem paciente que fala que tem que despedir. Vou aproveitar que eu vou operar daqui 2 dias e vou beber. Muito ruim. Você tá só se inflamando, sendo que daqui 2 dias o álcool nem saiu ainda do seu metabolismo, o seu corpo tá lutando para expulsar e você vai passar por um trauma que é muito grande. Qualquer tipo de cirurgia, qualquer coisa que você vai operar, qualquer cirurgia letiva é um trauma. Qualquer coisa. Então, assim, quanto mais nutrido você tiver, então, a gente vai eliminar o álcool, a gente vai eliminar os açúcares. Top 1 inflamatório é o carboidrato, açúcar. Né? Carboidrato é um vilão, é o vilão do século, né? Todos deveriam fazer, mas para o paciente de cirurgia plástica, ele é obrigatório, não é opção. Tem que fazer. Então a gente vai tirar o açúcar, a gente vai tirar o álcool, a gente vai tirar os alimentos que são ricos em gorduras ruins, as saturadas. Então, tudo que é mergulhado no óleo, a gente vai tirar também. Os industrializados, de forma geral, os refrigerantes, tudo que tiver embalado, esses também a gente tem que tirar, não é evitar, a gente tem que tirar. A gente vai partir por uma alimentação mais mediterrânea, mais limpa, saudável mesmo, ali mais para low carb. Aí o paciente fala, não, se eu for fazer dieta para operar, eu vou ficar mais fraco. Aí eu não vou aguentar a cirurgia. Pelo contrário, você está limpando o seu corpo, você está se preparando para aquele trauma. Até por isso que a gente já faz esse processo todo com o paciente, porque quando ele for operar, a recuperação é muito mais rápida. A cicatrização é aquela coisa perfeita, lindo e diminui o tempo de cirurgia. E qual tempo que você recomenda para fazer esse processo? Paciente, por exemplo, semana que vem não adianta mudar hoje, por exemplo. Qual que é o tempo aí que vocês, como especialista, recomenda que essa adequação nutricional? Perfeito, mesmo esse paciente vir com no mínimo
3 meses antes da cirurgia, que a gente já Certo. consegue preparar lá na clínica, Uhum. a gente já tem tudo, a gente consegue fazer endovenoso, as vitaminas, minerais, tudo já para preparar aquele paciente para a cirurgia plástica, o exercício físico. Então, assim, 3 meses, considero ser um tempo, assim, legal. 3 meses. Então, Isso. é o que eu falo para os pacientes, né? Foi um top bem bacana, porque quanto mais tiver o tempo de preparação, melhor, Verdade. né? Tem paciente, doutor, nós estamos aqui, né, em agosto, setembro, digamos assim, tem paciente que às vezes manda assim, doutor, mas eu quero operar em fevereiro. Eu falo, quando eu devo marcar a consulta? Foi para ontem, né? Porque raramente a paciente chega preparada, né, Lorena? Eu não estou falando nem em questões de obesidade. Eu estou falando em questões de hábitos de vida, de alimentação, né? E o que tem que colocar na cabeça é que alimento é remédio. Verdade. Né? E remédio a gente tem que saber o que está tomando, dose e efeito. Justamente, a farmácia é a feira. Então, quanto antes, a importância dessa questão multidisciplinar. E isso, tem gente que... tem paciente que, às vezes, ela não quer isso, né? Porque eu quero só operar a bobeira. E por que colocou? Para mim, obviamente, era muito mais fácil ser eu sozinho, operar e tudo mais. Mas por que eu... Né, isso aí até colocando essa parte, porque o que nós percebemos, nós cirurgiões hoje, que você opera pacientes assim semelhantes, só que você via que uma paciente, às vezes, maravilhosamente bem, pós-operatório maravilhoso, que não dava trabalho, e outras com complicações, e outras com resultados que não agradavam, outras que às vezes você poderia operar irmãs, né? Sim. E assim, com resultados totalmente diferentes, Sim. né? Então, a importância dessa mentalidade. E foi aí, né, gente, que depois dessa dor, que nós lá na clínica aderimos e aprofundamos no universo da cirurgia plástica funcional. E eu queria aqui que a Lorena explicasse um pouquinho do que se trata a cirurgia plástica funcional, Lorena. Falando até um adendo sobre isso de irmãs, tem um estudo de casos que fizeram com 2 irmãs gêmeas, mesmo peso, mesma altura, tudo igual. Só que uma tinha hábitos mais saudáveis e praticava atividade física, a outra mais sedentária e comia muito os fast food da vida. Uhum. E uma irmã, elas operaram praticamente ao mesmo tempo. Um dia outra semana a outra operou. Uma paciente, ela recuperou super rápido. E estava super bem, e a outra cheio de edema, fibrose. Qual que foi a paciente que teve o edema, fibrose, a cicatriz não fechava? A malandrinha. A malandrinha. Mesmo. Assim, a alimentação saudável não é uma opção para a cirurgia plástica, tem que ser feita, a gente tem que se preparar para aquele trauma. A cirurgia plástica funcional, ela é linda, não tem... Ela pensa não só naquele paciente como um objeto, não, ele vai olhar o paciente por dentro. Então, ele tem que estar apto de nutriente, a paciente tem que ter massa muscular. A plástica funcional, ela vai tratar o paciente como um todo. Ela não é só a cirurgia plástica, ela é em todos os aspectos da vida daquele paciente, de dentro para fora. Então, ela vai avaliar todos os tipos de exames possíveis daquele paciente e o que puder melhorar, a gente vai deixar em padrão excelente para a cirurgia plástica. Não é nem aquele, não, dá para operar. Não é dá para operar, tem que estar muito bom, porque durante a cirurgia a gente perde muito nutriente. Então, a gente perde sangue, tudo. A gente quer estar na melhor forma possível para a recuperação ser maravilhosa. Correto. E eu acho que é o seguinte, hoje nós temos uma categoria de cirurgia plástica cada vez mais, digamos assim, de performance. Hoje nós, graças a Deus, conseguimos entregar resultados que antes não imaginava, né? Verdade. E eu acho que hoje o que os colegas cirurgiões a gente tem que ter na mente, e é uma coisa que abriu minha cabeça, não foi um mindset da vida, foi que, é igual eu falo, nós não operamos a mama, nós não operamos o abdômen, nós operamos o paciente, o ser humano. E muitas vezes a gente esquece disso. Verdade. Né? Então, assim, você tem uma mama, a mama é fácil. Não é a mama, é o ser humano. Verdade. Às vezes a mama, tecnicamente, para você subir, por exemplo, é fácil, a mama é mais leve. Sim. Só que às vezes esse paciente, ele leva uma carga de inflamação tão grande
que aí vem uma necrose, às vezes, de areola, que não era para estar ali, uma deiscência de cicatriz, que às vezes a cicatriz saiu sem tensão, sem nada, e abriu o ponto, né? E às vezes, até que... E às vezes o cirurgião fica aquela coisa, né? Nossa, será que Que foi? Mas às vezes não. Então, assim, e você já falou também do estudo, né, de gêmeos. Eu tive um caso, elas não eram gêmeas, eu operei há 1 ano, não vou falar mais detalhe para não ser plausível de identificação, mas eram 2 pacientes. E uma tinha um perfil atleta, índice de massa corpórea ótimo, baixa porcentagem de gordura visceral e tudo mais. Na época eu não praticava a questão da cirurgia plástica funcional. E a irmã dela vê, aquela, né, sobrepeso, gordinha, gostava ali, e muito, né, de álcool e tudo mais, aquela coisa de chegar final de semana, ter excesso. E assim, não teve complicações. Porém, o que foi percebido assim, nessa que era totalmente uma vida mais de hábitos de vida saudáveis, recuperação tranquila. Eu operei um dia, eu lembro, era um feriado, na véspera de feriado operei uma delas, e no outro dia operei a outra. Então, tudo semelhante. Elas ficaram eram de outra cidade, de outro estado, ficaram até junto numa casa aí de amigos aí de apoio, e incrível. Tanto que é diferente. Uma que não tinha a prática alimentar e nem a prática de atividade física, aquele pancadão. Nem parecia assim que foi feito o ato cirúrgico, né, em uma, e a outra parecia que passou uma carreta ali em cima. Porque tem muita gente que fala que tem... Ah, não, porque a minha genética é boa para cicatrizar. Sim. Então, no caso das duas, Sim. tem ali o mesmo... Era para ser bem parecidas. E o comportamento de vida impacta muito, né? Verdade. E é o que eu falo, assim, a paciente, ela tem que, digamos assim, ela tem que sentir a pressão, né? Eu acho que quem sente a pressão se prepara, e a pressão aqui eu tô falando é seguir essas recomendações, que para muitos acha que é impossível e tudo mais. Sim. Nós temos o resultado é outro. Sim. Quem passa pelo crivo ali, pelo ferro e fogo, né? Eu falo, o aço para ser forjado é altas temperaturas e pressão. Então, assim, mas nós vamos colher frutos bons, né? Prepara aquele metabolismo para o estresse que vai acontecer. O nosso intuito lá na nutrição é isso, preparar o paciente para o estresse. Então, a gente tem várias estratégias até que a gente faz no pré-operatório para preparar para a cirurgia plástica, para aquele paciente não sentir tanto, para o organismo dele não sentir tanto. Aí prepara também o sistema imune do paciente, porque se ele está bem nutrido, o sistema imune dele também tá fortalecido. Ele vai recuperar mais rápido. Com certeza. E o que não pode faltar nessa dieta antes da cirurgia? Não pode faltar nutrientes, em primeiro lugar. Não pode faltar proteína. A gente tem que colocar umas proteínas em níveis adequados para esse paciente, porque o tecido, ele é proteína. Então, o principal ingrediente na cicatrização é uma arginina, é uma proteína. Então, eu preciso dar proteína de qualidade para esse paciente, que é carne, ovo, carnes mais magras, peixes, ricos em ômega 3, porque, além de tudo, ele é ainda um potente antioxidante. Vai ajudar também esse paciente a desinflamar. É importante também falar que antes da cirurgia ali, o pré-imediato e o pós-imediato, que ele não coma peixes crus, nada assim, porque tem também, a gente não sabe. Um japonês. Doutor, eu vou operar amanhã, vou sair com meu esposo, posso comer um japonesinho e tal? Então, já é uma recomendação para evitar, né? Porque pensa, se tiver algum potencial ali, alguma coisa... o cheiro e o sabor estão muito bons, mas mesmo assim, se tiver alguma coisa que tiver mascarada ali e você passar por um processo de inflamação junto com o trauma de cirurgia, é muita coisa para o intestino, para o organismo. E beleza, nós vamos entrar em detalhe daqui do pós-operatório, mas são essenciais, não pode faltar. Tá. E às vezes é muito comum, você tinha falado aí da questão da paciente achar que eu sou a gordinha saudável, né? Tem um culto, hoje, né, a sociedade meio que valoriza umas coisas que não eram para ser valorizados, né? Verdade. E assim, eu mesmo já fui muito crucificado
Por falar aí, já fui falado que eu sou gordofóbico, essas questões. Bom, pode chamar o que for. O que nós temos que alertar a sociedade que obesidade é uma doença. Sim. Né? Ela tem até um CID, Classificação Internacional da Doença, e como toda doença, ela deve ser tratada. Né? Nós não podemos operar cirurgias eletivas, cirurgias de caráter, às vezes, puramente estética, com a paciente com uma doença. Nós falamos... Com certeza. Uma coisa interessante também, que é muito comum, é a nossa seleção pela gordura visceral, que você já falou aqui. Explica para o pessoal o que é a gordura visceral, certo? E por que o aumento dela é ruim para a pessoa. A gordura visceral, ela tem muitos riscos, porque elas são a gordura entre órgãos. Então, essa gordura, ela é a preocupante, é a que a gente tem que ficar atento a ela. Então, tem paciente, muitas vezes, que vem com peso adequado, tudo certinho, e a gordura visceral tá muito alta. Aí o paciente acha ruim, nossa, mas eu tô bem para operar, como assim, gordura visceral? Só porque essa gordura que é a vilã, ela que dá intercorrência, e no final... é ela que vai deixar a sua cirurgia mais esteticamente bonita. Sim. Ela que vai fazer a cerejinha do bolo ali. Então, a gordura visceral, ela tem que estar adequada, ela tem que estar abaixo de 10. Certo. É o perfeito, é o lindo e super correto. E ela libera também marcadores inflamatórios, né? O que eu falo para paciente riscos de trombose, riscos enfim, de complicações, né? Sim. O que eu falo para as minhas pacientes assim, nós não vamos subir num avião sabendo que a turbina está estragada. Exato. E a gordura visceral hoje é uma das coisas assim, primeiro que ela é obrigatória para cirurgião a bipedância, né? Ela é obrigatória para pacientes para cirurgiões de contorno corporal. Sim. E é uma medida, igual eu falo, quando eu pego a bipedância eu já vou na gordura visceral. Sim. Porque a partir do momento, se ela tá com problema, já acabou. Aquela paciente tem... E elas me perguntam sempre, como é que acaba com a gordura visceral, doutora Lorena? Como é que faz? Uma dieta anti-inflamatória. O segredo é que não tem segredo. Só que é difícil mesmo alimentar bem, é difícil colocar, porque vai ser aniversário do meu amigo. Eu vou ter um evento final de semana. É difícil abrir mão de muitas coisas. Mas não é uma opção, pelo seu bem. Então, a dieta anti-inflamatória é o ideal. É limpar a dieta de tudo que não é saudável. Tudo que não vai te nutrir. E isso é por um tempo. Você vai otimizar o corpo, ele vai restabelecer. E conforme melhorar essa gordura visceral, a gente consegue equilibrar o estilo de vida. Então, assim, se você faz atividade física e come bem 80% do tempo, meu amigo, não é uma sexta-feira que vai acabar. Que vai curtir, tá tudo bem. Só que o problema é isso, é você sacrificar por um tempo para ter aquele resultado. Isso. E vale muito a pena. Sim. Disposição, é outra coisa, autoestima, tudo melhora. O processo é doloroso, né? Então, assim, muitas pessoas não querem passar por ele. Verdade. Eles querem o resultado. É difícil, Eles verdade. querem ali já o bônus, não querem o ônus, né? Então, e nós percebemos também, né, Lorena, que as pacientes que aderem, elas têm uma disciplina, o resultado é outra coisa, né? É incrível. A resposta é diferente, tudo melhora, tudo. Aquele paciente cicatriza mais rápido. Ótimo. Aquele paciente que tem mais chance de complicar, ele não complica, porque tá tudo bem. O paciente está nutrido, ele tá apto para a cirurgia, tá tudo certo. Gordura visceral, os exames estão bons. Então é isso, é uma bateria, é um conjunto. Lorena, então vamos lá. Até agora a gente falou daquele paciente para operar. Sim. Então esse paciente ele já tá legal, chegou, operei essa paciente, fiz lá mama, abdômen, enfim, cirurgia grande e tal. E aí? O que esse paciente ele tem que evitar e o que ele tem que estimular ele a comer, a fazer do ponto de vista nutricional? O que ele tem que fazer ali no pós-operatório imediato ali? No pós-operatório, acima de tudo, ele tem que comer bem, ele tem que comer de forma equilibrada, na mesma dieta, mediterrânea mesmo, comida de verdade. Arroz. O arroz, ele é um amido, então é legal a gente evitar a batata, os tubérculos de verdade, tipo a mandioca, a batata doce, ela tem um índice glicêmico mais baixo, então ela é legal usar, porque no pós-operatório imediato eu preciso de carboidrato. Então que seja carboidrato de qualidade, que seja fruta, os tubérculos, o inhame, o cará, ele é legal. Porque a insulina é um hormônio anabólico, então ela vai ajudar a construir tecido no pós-operatório também. Mas
Primeiro lugar, capricha nessa proteína, porque o corpo tá sofrendo, então come bastante proteína, evita consumir qualquer tipo de alimento que tem potencial inflamatório. Então assim, Lorena, não tem problema com glúten. Não é isso. Se tem potencial inflamatório, o glúten é uma proteína difícil de quebrar. Então, você está ali toda costurada, tem que evitar. Então, assim, vai distender. Tem paciente que não sente nada, mas distende, incha. Aquele paciente que... Então, tem que retirar. O leite e derivados, tem que tirar. Leite, então, a pessoa que é acostumada a tomar o leitinho todo dia ali, tomar leite com Toddy, nem se fala. Verdade. Eu tô tomando, como é que fala? Vem com aqueles whey de leite, que tem whey, tá na moda. Pode. Então não pode nem retirar. Nem o soro do leite, nem o whey protein mesmo, nem o isolado, nem o que seja, não pode. Tem que comer comida. É carne de alto valor biológico, então assim, é carnes mais magras. O ovo é a proteína maravilhosa. Você vê que o paciente de queimadura, no pós-cirúrgico, eles capricham muito no ovo, porque tem muita hiperproteica, né? Muito proteica, é uma proteína não, e uma comida barata, né? Isso. As pessoas querem pagar fortuna ali no whey e tudo. E o ovo ali super barato, acessível ali e prático ali, né? E assim, e nós sabemos também, a gente até falou de pacientes, né? Aquelas pacientes que têm o costume de comidas mais ricas em carboidratos, né? A gente vê a qualidade da cicatriz horrível. Isso confere? Confere. Então explica um pouquinho a relação do carboidrato e essa cicatriz, má qualidade estética da cicatriz. Vou dar um exemplo bem simples. Você já percebeu que diabético não cicatriza? Sim. Tem insulina alta, glicose alta, hemoglobina glicada. Lá em cima, a glicosilação tá horrível. Esse paciente não cicatriza, o paciente perde o pé, paciente diabético é problema. E aí você imagina aquele, não, mas a minha glicose tá boa, tá tudo certo. O macronutriente que sinaliza a glicose e a insulina é o carboidrato. Então, assim, a gente tem que retirar o carboidrato porque vai diminuir essa glicose, vai diminuir a insulina, vai diminuir a glicação. Então, esse paciente tende a recuperar mais rápido porque ele tá tudo bem, tá desinflamado, tá lindo, tá apto para cirurgia. A glicose alta, a insulina alta, não deixa o paciente cicatrizar de forma efetiva e mais rápida. Então, assim, retirar esses carboidratos ruins do pré-operatório otimiza a cicatrização do paciente. E aqui fica uma dica, um alerta, né? Eu acho que isso é um tempo até pouco falado em rede social, que é isso. Sim. Carboidrato inimigo da cicatrização. Então, assim, as pessoas acham que é muito comum, eu tô fraca, sim, eu tô debilitada, aí entra no chocolate, né? Eu já tive paciente que confessou que primeira semana X-Tudo, né? Aqui em Goiânia, né? O famoso pit dog. Para quem não sabe, o pit dog é um lugar que vende ali umas coisas muito boas, né? Me perdoe a Nutri. E aí... e assim, não, porque eu tava fraca, era a única coisa. O marido falando lá, né? Marido, né? Não quer contrariar a esposa. É a única que ela comia, ela queria... Enfim, então assim, tem que saber que alimento é remédio. Sim. Do mesmo jeito que nós vamos evitar medicações e vamos prescrever outras medicações de farmácia, você vai lá a sua farmácia, igual você falou no início, vai ser a feira, vai ser o supermercado, a comida vai ser importante. Sim. Então, isso tudo é uma coisa que voltou hoje em estudo. Igual falando, a gente faz a mesma técnica de sutura, por exemplo, de alinhamento de cicatriz, né? As cirurgias que eu vou ter essa semana, pode ir em todas, vai terminar... A gente vai ter o mesmo acabamento que a gente tenta manter de todo mundo, só que dali para ali é o organismo. Lógico que nós sabemos que tem cirurgias que às vezes tem um fator de tensão, tem um fator ali como é que fala? Da genética. Lógico, nós temos algumas cicatrizes viciosas, hipertrófica, queloidiana, mas nós sabemos também que é incrível. E é o típico dessas pacientes que às vezes elas já tinham um mau comportamento antes da cirurgia. Que aí você vê a cicatriz, ela tá linda, quando você vai dar alta para ela, tá aquela cicatriz escura, né, com hipercromia, né, às vezes uma cicatriz ali alargada, e você vai ver ali, cai muito no estilo de vida, né? Então, assim, prepare, inclusive do ponto de vista nutricional,
para o seu ato cirúrgico, né, Lorena? Certinho? Com certeza. E é muito comum, Lorena, o paciente chega assim, doutor, tal alimento é rançoso, né? A gente escuta muito isso, né? O que seria alimento rançoso? O que faz parte aí? O que você fala assim que não pode, né? Explica um pouquinho aí desses alimentos aí proibitivos, rançoso, né, que o pessoal fala. Então, porque depende do preparo, porque muito do que fala que é rançoso é a carne de porco, é a gordura, a banha de porco, tudo isso é legal a gente evitar, porque se você souber a procedência real daquele porco, do laticínio, do frigorífico, aí sim, tudo bem, mas também depende do preparo daquela carne. Então, se for uma carne que for mais magra, um pernil, um lombo de porco, por exemplo, se for grelhado, mas mesmo assim, se for bem grelhadinho, tudo bem, mas não dá para arriscar. Tipo, o ovo, por exemplo, é uma proteína que ela tem que ser bem grelhada, tem que estar bem fritinho o ovo, porque ele também tem riscos. O ovo cru, ele ajuda a aumentar, tem riscos da salmonela e tudo mais. Então, a gente tem que estar com ele bem cozido. Certo. Agora, a carne, do mesmo jeito. Se for uma carne limpa, uma carne mais... Tudo é o preparo daquele alimento. Tudo vai ficar rançoso se você não tomar cuidado com o preparo. Então, assim, com poucos óleos. Capricha no azeite, mas assim... que usem um azeite de oliva extra virgem ou azeite de oliva, você vai usar ele em poucas quantidades, mas que seja um óleo de boa qualidade. Evita também a manteiga, a margarina, todos esses tipos de óleo. Eles são pesados. E é muito comum no pós-operatório, qualquer tipo de paciente, nós termos alteração no ritmo intestinal. Sim. Dá aquela travada, né? Obviamente, quem já tem ali aquele quadro de constipação prévio, é mais chance de ter. Uhum. Eu até falo para minha paciente assim, o normal é você não ter alteração. Sim. Porque a paciente ficou de jejum, o estresse emocional e tudo mais, operou ali, às vezes ficou o dia inteiro ali, às vezes 24 horas sem receber dieta, Sim. às vezes vai comer por causa do próprio metabolismo das drogas anestésicas, vomita, aí trava, o intestino trava ainda, e aí às vezes o paciente fica ali em torno ali, às vezes de 7 dias sem ir ao banheiro, distende, né, e fica aquela sensação desconfortável, certo? Existem maneiras, existem alimentos, os suplementos que essa paciente no pós-operatório pode ali estar tomando, até antes da cirurgia, não sei, ou mesmo ali no pós-operatório ali imediato, para minimizar esses efeitos, para ajudar a acelerar ali o ritmo intestinal, para que ele volte a funcionar. Sim. O que esse paciente pode caprichar? O top 1 é a hidratação. O paciente tem que beber água, né? Água é remédio também. Tanto no pré quanto no pós, preparando para a cirurgia, ele tem que se hidratar mais do que o normal, porque ele vai perder água, ele vai perder muito sangue, então ele vai desidratar. Esse paciente do pós-operatório, ele tem que beber muita água, porque a gente vai ficar de repouso. Então você não vai diminuir o movimento intestinal, vai diminuir aquela contração. E não tem exercício, então vai diminuir tudo. E o paciente não está consumindo fibra e não está se hidratando. Ou o paciente está comendo fibras bonitinhos, salada e vegetais, tudo na quantidade correta, mas não está se hidratando. Pelo contrário, aquilo ali vai formar um bolo. E aí vai travar, né? Pior. Não... Então, assim, tem que caprichar nas fibras. Se a gente não conseguir de forma alimentar, a gente consegue suplementar as fibras também e caprichar na água. Mais do que o normal, assim, mas tem que beber muita água, a gente tem que se hidratar. Tem alguma medida que a paciente... Eu já vi muito assim, né? A gente tem aquele cálculo pelo peso, né? Mas de uma forma prática, para deixar aí para pacientes que são nossos ou de outros colegas, como é que a hidratação dela deve ser feita? 1 litro de água para cada 20 quilos de peso. 1 litro para cada 20, isso, beleza. Pronto. Então ótimo. Então assim, fica fácil aí, pessoal. Isso. Calcula. Tanto é que deixa a garrafinha, né, do lado. Do lado. Eu falo isso para as pessoas, deixa aqui do lado. E um copo, vai tomando. Não precisa ter sede, né? Hidrate bastante para ter uma resposta, melhora e tudo. Diminui o inchaço, a retenção, o edema, melhora tudo. Beber água é supremo, tem que beber água. E em relação a essa questão de ser mais rigoroso na questão da dieta no pós-operatório, que você falou dos alimentos e tudo mais, qual a cronologia, até o tempo
mais ou menos que recomenda-se seguir isso? 1 mês, 2 meses ali do ato cirúrgico? O legal é seguir A pra vida. sempre. Não. Porque assim, você vai ter um resultado estético, vai ter um investimento de tempo e dinheiro. Sim. Então, assim, você não quer perder isso mais. Então, o legal é continuar sempre se cuidando e ter estilo de vida adequado. Beleza, mas, assim, ser mais rigoroso, principalmente nesses 2 primeiros meses, é essencial. Tem que fazer. Os 2 primeiros meses, né? Certo. E, enfim, você já me falou, a gente conversou antes da relação à cirurgia plástica funcional, né? Essa parte toda. E até a gente estava conversando aqui, uma das práticas interessantes, assim, até existem hoje várias dietas, né? Você vai pesquisar aí, várias sérias, outras nem tantas, e isso, todo dia aparece aí uma blogueira aí, Verdade. ditando dietas aí. Mas nós hoje sabemos a importância, né, digamos assim, da dieta cetogênica. Sim. Que é uma que a gente até hoje preconiza bem fácil, né? Sim. Mas fala um pouquinho, essa dieta cetogênica, para quem vai operar, ela é semelhante à dieta cetogênica com outro fim, não pré-operatório? Como é que é? Ela é diferente. A dieta cetogênica raiz mesmo, ela pode creme de leite, o leite, derivados ali. Os derivados, os queijos, entram muito ali. Uhum. Então, as pessoas capricham muito no creme de leite, no bacon. Então, assim, tudo isso, para a dieta pré-operatória, isso não pode acontecer. Tem gente que fala assim, não, mas pré-operatória eu vou fazer uma dieta cetogênica, eu vou ficar fraca. Desse jeito eu não vou conseguir recuperar. Pelo contrário, a dieta cetogênica ela tá te preparando para a cirurgia, porque o seu corpo vai passar por um trauma. Então, seu corpo já está apto. E a gente faz até jejuns também para ajudar com isso, para preparar o paciente para o trauma. Mas a cetogênica que a gente faz no pré-operatório é uma cetogênica limpa. É uma cetogênica que você vai comer salada e vegetais. É uma cetogênica que tem 50 gramas de carboidrato dia. Então, ela não é aquela cetogênica que também usa 10 gramas de carbo, que ela é mais puxada. E esse protocolo da cetogênica, ela tem pacientes específicos para ele também. É aquele paciente que já tem uma resistência à insulina, mas o paciente a partir dos 40 anos, que ele já tende a acumular mais gordura como fonte de energia. Uhum. Então, assim, eu quero forçar o corpo a otimizar o resultado. A cetogênica, ela é maravilhosa para isso, mas tem indicação. Então, assim, E basicamente, então, por exemplo, o leite, laticínio, é bom evitar. por favor. Porque, igual eu falo, todo mundo tem receita de vó, de tia, de blogueira, de grupo, de Facebook, de cirurgia plástica, que a gente fica assim, espantado, né? Até mesmo fármacos, né? Assim, naturais. Verdade. Que o pessoal acha que se bem não vai fazer, mal não faz. E totalmente errado, né? Sim. Então, e é isso, né? Até deixar claro pro pessoal, a cirurgia plástica funcional engloba tudo isso, né? Sim. A gente casa essa parte da nutrição, casa a parte funcional, né? A gente tem cada vez mais eu fico abismado de paciente que antes eu só pelo olho operaria, né? E hoje a gente vê também com isso, e hoje a gente vê assim que o ponto de vista hormonal desregulado, né? Alguns marcadores bem perigosos, às vezes está lá em cima, gordura visceral, que às vezes a gente falava assim, nossa, nunca achava que essa pessoa ia ter uma gordura visceral aumentada, Exato. Jogando só pelo olho. E às vezes via que, né, depois você também colhendo a história clínica, você chega que é uma paciente que está magra, entre aspas, né, dita saudável, Sim. Só que totalmente não saudável do Sim. Ponto de vista funcional. E aí que eu deixo esse alerta, né? Porque, igual eu falo, não é querer operar só a perfeitinha, né? Como já ouvi isso, mas sim operar com segurança, né? Eu acho que tudo isso que nós temos discutido aqui nos podcasts, profissionais da educação física, profissionais da nutrologia e da nutrição, é justamente isso, que é chegar a uma cirurgia e entregar qualidade, né? Não ser uma pessoa apenas com cicatriz, né? Uma pessoa não saudável e com cicatriz. A gente vê muito também o paciente suplementando por conta própria. Sim. É o colágeno. Justamente. É muito famoso, assim, não, você quer cicatrizar bem, tem que colocar colágeno. E o colágeno, ele é uma proteína muito fácil de alcançar via alimentar. Então, assim, não tem necessidade do paciente ir lá ainda suplementar. E colágeno caro, né? Colágeno você vê, assim, que são suplementos caros, que as pessoas, às vezes, ela faz uma feira de produtos, às vezes,
natural, produz melhor. Tipo, as vitaminas oleosas, que também tem riscos, a gente tem que fazer tudo dentro do que o cirurgião disponibilizar para você ali. E dentro do que está nos seus exames. Às vezes nem tem necessidade, o paciente está suplementando acima da média ali, e aquele paciente tem mais risco de sangramento. O colágeno, por exemplo, ele deixa uma cicatriz mais hipertrófica, fica aquela cicatriz alta e grossa. Então, assim, onde tem lesão, o colágeno tende a depositar mais ali. Então, você imagina, o corpo já está cicatrizando o tecido, já está se esforçando, e ainda tem o colágeno. Então, a paciente que faz reposição oral de colágeno, para cirurgia, tem cirurgia programada, retira. Retira o colágeno do pré e pós. Gravem essa dica, gente, porque é uma coisa que a gente pratica, né? E mesmo se... E é todo colágeno igual? Não, tem vários tipos de colágeno, tem uns 30 Explica um pouquinho pra gente aí. Colágeno. Mas tem... Pra mim, eu achava até 6 meses atrás que a maioria, pra mim, não, isso é tudo 6 por meia dúzia. E depois, né, pela própria funcional, eu fui vendo isso, a diferença, né? Tanto é que hoje a gente manda pra paciente, manda o rótulo. Isso. E a gente vê... Mas tem colágenos que são, que são limpos mesmo, mas esses são, assim, dificílimos. Eu nunca vi um colágeno limpo, tipo de farmácia, desses drogarias, nada. Não vende, não vem. Então, assim, a gente tem que manipular mesmo para aquele paciente específico, aquele paciente que realmente tem dificuldade de cicatrização, então fazer uma coisa específica para ele. Aí entra a doutora Raquel, que também faz, fica maravilhoso. E o colágeno, tem o colágeno, tem que ser hidrolisado, porque a absorção dele já é melhor. E tem o colágeno tipo 2, que é o colágeno mais para as articulações, tem colágeno para tudo. Pele, o Verisol, que ele é mais específico para isso, que ele é muito bom. Só que não faz sentido para a cirurgia plástica, porque você vai estar alimentando bem, é só ter uma alimentação limpa, é só comer bem, é fácil. Não tem que dificultar. E então fica a dica aí. Quem faz a reposição de colágeno já, né? Segue uma das várias orientações é essa. Sim. E outra coisa também é o tal da famosa fibrose, né? A fibrose, as irregularidades, enfim, geralmente pós uma lipoaspiração, lipoabdominoplastia. E lembrando que quando a gente vai fazer uma lipo, né, nós passamos a cânula no subcutâneo. E onde tem o trajeto da cânula, que vai ali, aquele espaço ali do tecido adiposo vai acabar sofrendo ali uma cicatrização, tecido cicatricial. Então, eu falo que na lipo é uma cicatriz em 360. Verdade. Né? Então, assim, do mesmo jeito que tem uma cicatriz ali reta de uma abdominoplastia e tudo mais, nós vamos ter a cicatriz ali no subcutâneo, no tecido adiposo, né? Na gordura subcutânea. E me explica, carboidrato em excesso, ajuda ou não ajuda a fibrose? Ajuda demais, você vai ter mais, aumenta muito o risco de aumentar a fibrose. E aquele paciente que faz outros tipos de tecnologia, como o Renuvion, né, o argoplasma, né, o Buritide. Isso, tudo, a lipolaser. Que você estimula mais ali, né? Você tem que é o que você quer, na verdade, né? Você quer ter uma retração de pele pelo colágeno. Com certeza, o paciente já até tendo uma dieta mais inflamatória, por exemplo, a insulina está sinalizando mais. Aquele paciente tende a ter muito mais as fibroses, os edemas, os seromas, do que outro paciente que está seguindo a dieta certinho. Porque eu já percebi isso em pacientes assim que estava iniciando esse processo, né, já estava ali, estava evoluindo, estava bem, lipo maravilhosa e tal, e começou a ter esses quadros, né, de fibrose. Resultado maravilhoso, tardia. E foi resolvido. Lógico, nós atuamos a mobilização tecidual, mas a investigação do hábito alimentar, caprichar na que proteína, né? Justamente teve uma repercussão muito positiva, inclusive até na cicatriz de mini abdômen que estava ficando feia, começou a ter uma melhora. Sim. Porque a resolução da fibrose, né, dessa irregularidade, com a prática alimentar adequada, né? É um conjunto, tem que se hidratar, tem que estar com um consumo proteico mais elevado, porque vai ajudar a cicatrizar mais fácil. E os nutrientes. A vitamina C, por exemplo, é um nutriente que a gente tem que caprichar nele, porque ela carrega colágeno também para depositar ali. Então, assim, a gente tem que comer alimentos que são ricos em vitamina C. Não. E o ideal é a gente colocar uma aguinha com limão e tomar após refeições, por exemplo, ajuda na absorção do ferro, que é todo um conjunto ali para cirurgia plástica também. E pensando na água com limão,
para repor vitamina, né? Não para emagrecer, não é gratidão. né? Então o pessoal pensa, doutor, eu tomo água com limão todo dia para emagrecer, né? Igual aquela história, não sei que o limoeiro fica 10 km da sua casa. Aí sim. Aí ele emagrece tranquilamente, né? Para ajudar na absorção do ferro mesmo, mas não. E aquelas pacientes assim, Lorena, que chega pra gente, e é engraçado que vem, tá tudo errado, mas ela fala assim, não quero porque eu sou gostosa assim, que eu já escutei isso, né? E... não sei que peso é esse que o Dr. Wilson tanto quer que eu perca. Não é o Dr. Wilson que quer que você perca, porque assim, é para melhorar, otimizar os resultados. O peso, eu não tô nem aí pro peso, eu tô pros marcadores inflamatórios, né? Então, assim, que é aquela coisa, primeiro questão de resultado, a pessoa tem uma distorção corporal, né? Exato. Não é questão de você ter um culto à magreza, você ter a aparência, até porque a gente vive num país, assim, que diversidade é absurda, né? Você tem beleza com todos os estereótipos da vida. Sim. Só que a pessoa entender que esses marcadores aumentados, o paciente vai ter problema. E eu falo assim, o risco de dar complicações bizarras é muito grande, né? Complicações, assim, desastrosas é muito grande. Só que as pessoas não têm noção. Elas, assim, acham que... Não, mas eu sou saudável, meus exames estão bons. Só que a gente não trata só o papel também. Tem aquilo, tem o jeito... Às vezes a pessoa tá super bem nos exames, mas ela tá mal. Não, porque eu não tô disposta, eu não durmo bem. O estresse oxidativo, o paciente tá estressado, tá tudo errado. Mas a gente tem que trabalhar o paciente como um todo, que isso com certeza. Plástica funcional. Com certeza. E assim, a partir do momento que nossa equipe assume esse paciente, a responsabilidade é nossa, né? Então, assim, eu acho que o que fica é saber disso, né? Hábitos de vida saudáveis, como eu falo, é hábito. A palavra hábito é difícil. Então, eu sei que é difícil pegar uma paciente que chegou ali a vida inteira, ela teve um comportamento ali que não era nada interessante e você aplicar isso. Então, é saber que, né, isso mesmo a paciente que não quer, não é uma pessoa que está vendo aí, não é que está querendo operar, mas leva isso para a vida, né? Do mesmo jeito que a gente está falando isso, a gente está falando em questões de sobrevida, né? Porque esse hábitos de vida saudável, tudo você falou aqui, vai diminuir chances de você ter infarto, chance de você ter AVC, né? Então, são coisas assim que, igual fala, a gente quer complicar muito e a resolutividade está em coisas simples. Verdade. Né? Então, assim, às vezes a pessoa está ali querendo comprar ali o colágeno, o whey, a creatina, a coisa da vida, porque é aquilo que vai, né, fortalecer, não é aquilo que vai dar resultado. Às vezes ela está ali, né? Às vezes ela descer ali e ir a pé para o local de trabalho, por exemplo, que, né? Então, assim, ela não usar o elevador, Sim. Né? É o que eu falo. Fazer agachamento. Sim. Chegou em casa, faz 20 agachamentos. Isso. Entendeu? As pessoas falam assim, não, mas eu não tenho tempo. Sim, mas é prioridade. Claro. Tudo dá certo. A Beth mesmo, tudo dá para encaixar dentro daquilo que você tem. Da sua realidade. Não tem fazer. E assim, porque não adianta, são resultados diferentes. Paciente que não come bem, paciente que não alimenta bem, paciente que não tem hábitos de atividade física, vai ter resultados também ruins. Vai ter. Pode ser o cirurgião que for. Verdade. Vai sair linda da mesa ali, mas dali para frente ela não vai. Primeiro que ela não vai se garantir. Ela não consegue né? Uma vida ela não vai. Né? É engraçado demais. Uma das críticas que a gente mais, assim, antes mesmo de fazer essa parte da cirurgia plástica, antes de ser mais rigoroso nisso, era você operar ali, paciente ali que estava ali com a questão do índice de massa corpórea aumentada, e só fazer um adendo. Não é nem questão de enjoeira, nós temos uma normativa, até pela própria sociedade, uma recomendação de não operar pacientes acima de um IMC de 28, que é o sobrepeso. E só que assim, isolado, tem pessoas que estão com 28 e estão maravilhosamente bem, então outros que estão horrivelmente detonados. Né? Então, assim, e eu não estou falando só do ponto de vista físico, estou falando do ponto de vista funcional mesmo. Então, o IMC é um momento. Da onde que esse IMC chegou? Esse 28 foi porque ele estava ali de 32 e caiu para 28, ou ele estava ali de 24 e subiu para 28? Sim. Então, a gente tem que ver a evolução.
Então, assim, são resultados totalmente diferentes. A pessoa ela tem que aprender a passar por esse processo, né, de transformação para você almejar ali. E voltando ao que eu estava falando, é muito comum a paciente vir, era comum, né, fazer uma lipoabdominoplastia e tudo mais, chegava e falava assim, doutor, mas esse estômago meu tá alto, né? E esse estômago alto, eu adoro essa palavra, porque toda vez que me fala isso, eu vejo um Michael Jordan de estômago, assim, né, jogando basquete, né? Então, assim, mais de 90% estão relacionados à gordura visceral. Não adianta. E quem que é que reclama? Era a paciente sedentária, era a paciente que você vê hoje que está com gordura visceral aumentada, daí não vai resolver, porque eu brinco, o cirurgião plástico, ele é de superfície. Ele nem quer ver, ele não pode ver víscera, ele não pode ver. Ele não pode ver gordura visceral. Só que a gordura visceral impacta bastante. Verdade. E essa paciente, ela vai ser ali uma paciente ali, né, não vai ter contorno corporal, que é o que o princípio da liposcultura prega. A gente não vai ganhar cinturamento, porque a gordura visceral está aumentada. E ela vai continuar com gordura visceral. Sim. Tanto é que várias pacientes teve isso, né, e falam, ai doutor, e elas querem o fácil. Esse que é o tal do refinamento. Só que eu falo, não há o que retirar aqui. Para retirar aqui, eu tenho que abrir sua barriga, fazer uma laparotomia, arrancar todos os seus órgãos e pronto. Verdade. E mesmo assim você não vai ficar, porque sua barriga vai estar mole. Entendeu? Então, assim, é fortalecer. Né? Então, e hoje nossa vigilância com a massa muscular é muito grande. A paciente ela pós-operatória tem que ganhar massa muscular. Verdade. Ela tem que subir massa muscular para a gente ter e otimizar resultado. Né? Com certeza. Agora o paciente... Ele tem que fazer uma atividade física porque melhora muito a vasodilatação, a circulação periférica do paciente, tudo melhora muito. Aí, no final, durante a cicatrização, esse paciente vai ter mais irrigação naquele tecido, vai conseguir cicatrizar mais fácil. Tudo melhora com a atividade física. Com certeza. Glicação, porque aumenta a massa muscular. Músculo é vida. E... O resto da vida você vai agachar, você vai sentar num vaso. Assim, então, assim, não é uma condição. São cirurgias, né, de grandes, 7, 8 horas de cirurgias que a gente faz, são cirurgias que você está passando tecnologias hoje, né? Então, assim, exige muito organismo. Esse organismo, ele está desnutrido, é fator de, assim, não vai ser legal, né? Ele tende... Como na lipoaspiração a gente suga todas as células de gordura, então aquele paciente tende a acumular mais onde tem célula. Então, geralmente, por isso que a gente preocupa tanto com a gordura visceral, porque é lá onde ainda tem células, porque é atrás da parede abdominal, atrás do músculo. Então, assim, o paciente tende a acumular e aumentar essas células de gordura. Então, assim, por isso que o estômago tende a ficar mais alto, e aquele paciente que tá se sentindo bem, porque acabou de passar por um procedimento, tá mais bonito, então melhora a autoestima, o paciente quer sair mais, começa a comer mais errado, aí tem que se cuidar. É um estilo de vida, assim, é para sempre. Não é o refinamento, porque muitas vezes a gente pega, não tem dobra, não tem o que tirar. Não tem o que tirar. O que mudou ali é só a visceral. O paciente é só fazer dieta. Gente, é só fazer o básico. O básico. Lorena, então foi muita coisa, adorei. Eu quero agora deixar você fazer as considerações finais, né? Principalmente aí direcionar para aquela paciente, né? Que pretende operar, a conscientização da parte nutricional. Deixa seu recado aí, final, para a gente despedir. É essencial o paciente estar nutrido para cirurgia plástica. Não é porque o doutor ele é bravo, já escutei isso. Sempre. Não, mas é porque assim, ele quer o bem do paciente, quer uma recuperação melhor, isso para você. Então assim, a nutrição tem que estar aliada ali junto com a cirurgia plástica, você tem que estar bem, nutricionalmente falando. E agora eu não perdi, doutor. Tem que seguir e ter vida saudável, né, Lorena? Tem que ter vida saudável. A funcional funciona, né? A funcional funciona. Então tá bom. Gente, queria agradecer você que chegou até aqui. Quer falar mais uma coisa? Não, me perdi mesmo. Tem tanta coisa para falar. Então eu queria agradecer você que nos assistiu até aqui. Muito obrigado. Já deixo aqui o convite para seguir as nossas redes sociais. Instagram, @drwilsonvaladão. YouTube, drwilsonvaladão. Curta, por favor. Comente, se tiver alguma dúvida, fala aí, nós teremos o maior prazer e mande este podcast aqui para alguém aí que está em programação de operar, ou que pretende operar, ou que até mesmo já operou, por que não, né, Lorena? Com certeza. Então, qualquer coisa, nosso time está à disposição, né, com a Lorena, com a gente lá. E aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Venus Cast. Até mais, tchau, tchau.